que a hora que ela pensa numa coisa séria, ou a hora que ela se depara realmente apaixonado por alguém, ou gostando realmente de alguém, ela não sabe o que fazer. Ela não sabe aprofundar, porque ficou tudo muito na superfície, ficou raso. Eu acho que isso é uma das grandes questões atuais hoje. Como ela poderia iniciar? Ela quer um relacionamento, mas ela não sabe nem por onde começar. Ela entende que os exemplos, as figuras que ela teve, não foram, assim, um modelo legal. Como ela pode, de repente, sair desse lugar e construir uma relação para ela, porque ela deseja se relacionar. Eu acho que o medo, inclusive, pode estar ligado a isso. Gente, para que lado que eu vou? Eu vou viver o amor líquido, ou eu vou viver o amor da minha avó até que a morte se separe, mas, putz, isso aqui também não sei se é tão legal assim. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tava no Banho Pensando Nisso. O episódio de hoje é Quero um relacionamento e não sei nem por onde começar. Tô aqui com a Vivi e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que é tão atual hoje, onde as pessoas querem, na maioria das vezes, se relacionar. Eu percebo que existe um movimento das pessoas querendo se relacionar. E às vezes elas não sabem como começar. Como que eu vou me relacionar? De que forma eu começo a me relacionar? E talvez nem seja isso. Talvez que questões existam por trás disso que acabam sendo travas que a própria pessoa se coloca também para não se relacionar. Sabe que eu tava no banho pensando nisso? Brincadeira, mas pensando aqui agora, as pessoas, quando você fala isso, das pessoas que têm medo de se relacionar ou pensam em se relacionar, a gente consegue pensar também no quanto esse se relacionar virou uma questão. Não existe mais tanta naturalidade. Então vamos pensar assim, por exemplo, sei lá, um processo mais natural. Você vai numa festa, você conhece alguém, ou você tá na balada, você conhece alguém, a coisa vai indo. Pode fluir de uma forma natural. Ou pode fluir de uma forma que você fique gostando ou não gostando daquela pessoa, querendo se relacionar, e aí você começa com fantasmas. Mas assim, refletindo agora, por que o se relacionar não pode ser uma coisa natural, que entra de uma maneira natural, que vai indo, que vai começando e acontecendo. Em algum momento, algumas pessoas, não são todas, ou em alguns momentos da vida, enfim, a gente para e pensa, ou fica com medo de entrar numa relação. Eu trago um pouco isso, acho que a valores. Eu sempre gosto de olhar muito, quando o paciente traz para mim situações, principalmente de relacionamento, a maioria dos pacientes traz questões de relacionamento, mas de explorar um pouquinho a família de origem. O que a pessoa traz de referência da família de origem dela, qual era o modelo de relacionamento que ela viu ali com os pais ou com as pessoas de referência dela, como é que ela introjetou isso nela ao ponto de chegar no momento ali onde ela pode começar um relacionamento e ficar com medo. Eu acho que esse ponto é interessante, a gente pensar no que a pessoa traz. Claro que a gente pode falar de trauma de outros relacionamentos, que existe, e a gente sabe que existe bastante, as pessoas trazem bastante isso, mas eu gosto de sempre voltar um pouquinho a fita, sabe, lá para trás, e fazer a pessoa refletir, refletindo junto com ela, qual que é o conceito que ela traz de relacionamento, o que ela aprendeu sobre se relacionar, que hoje, quando ela pensa em se relacionar, ela fica com medo. Achei bem interessante quando você falou sobre isso de olhar a estrutura familiar para começar uma relação. Me veio também nessa questão de, não sei se ainda é muito prematuro, mas de olhar também para a estrutura familiar que a pessoa quer construir. Que, consciente ou inconscientemente, está ligada à estrutura familiar que ela veio. Tem isso também, a gente traz referências, ficam muito arraigadas dentro da gente. E às vezes a gente quer construir o oposto daquilo que a gente teve.
Então, vamos supor, uma família que tem uma pessoa que veio de uma família de origem ali, um pouco mais complicada, uma relação complicada, onde ela vivenciou, às vezes nem explicitamente, às vezes tem famílias que brigam muito, casais que brigam muito, outros que nem tanto, mas que existe uma coisa no ar, uma toxicidade, alguma coisa nesse sentido, e a pessoa cresce com aquilo, vai crescendo, introjetando aquilo dentro dela, entendendo que relacionamento é assim. E pode ser que no momento da vida ela fale, eu quero o oposto disso. E ela vai tentar o oposto, mas aquilo tá sempre ali meio que fomentando dentro, meio que acompanhando. Em algum momento isso vai surgir, seja na própria relação dela, que em algum ponto ali isso vai emergir, seja dentro dela mesma, com, sabe, alguns fantasmas, algumas coisas, onde ela vai precisar entrar em contato com isso. Mas eu acredito que o medo de se relacionar, entre outras coisas, ele tá intimamente ligado a referência que a pessoa trouxe ali da infância e da referência da família de origem mesmo dela, do que ela aprendeu que pode ser um relacionamento. Você tá me dizendo, então, que é como se fosse uma reprodução, por exemplo. Ela vivenciou ali algo, ela aprendeu daquela forma, então ela vai reproduzir isso na vida dela e vai inconscientemente, de certa forma, construir uma relação nesse sentido. Em alguns pontos, sim. Pode ser que ela construa muito parecido, pode ser que ela tente ir por um caminho diferente, mas em algum pontinho ela vai colocar aquilo que ela aprendeu. Em algum pontinho aquilo vai aparecer. Ela gostando ou não, consciente ou inconscientemente. Mas aparece. Eu vejo bastante no setting terapêutico o quanto isso emerge nas relações. E como que faz para a pessoa, ela percebe isso, então vamos supor que ela entende que a relação dos pais dela não era muito legal, de repente ela teve uma infância meio desestruturada, com muitas brigas, aonde o pai bebia muito. Tô dando um cenário hipotético aqui. Tá. O pai bebia bastante e, de repente, a mãe se desentendia muito com o pai, a mãe não trabalhava, ficava só cuidando de casa e a relação não era nada harmônica e, de repente, ela não consegue ter uma relação de longo prazo. Ela já percebeu isso. E dentro dessa percepção, como ela poderia iniciar? Ela quer um relacionamento, mas ela não sabe nem por onde começar. Ela entende que os exemplos, as figuras que ela teve, não foram, assim, um modelo legal. Como ela pode, de repente, sair desse lugar e construir uma relação para ela? Porque ela deseja se relacionar. Ela quer se relacionar. Acho que a primeira coisa que você está falando é ela enfrentar esse medo. Então, se ela teve uma referência de relação ruim, com medo, né, olhando ali, enfim, coisas difíceis, coisas ruins, onde ela tem medo de começar achando que ela vai fazer igual, acho que a primeira coisa é ela entender esse medo, tá? Né, meus pais, nesse contexto que você falou, uma relação péssima, super tóxica, violenta às vezes e tudo mais, eu quero diferente. Então, mas a gente só muda a relação, um tipo de relação, na hora que a gente muda primeiro por dentro. Então a gente volta de novo para aquela situação que a gente sempre fala, fortalecimento interno, autoconhecimento, a pessoa entender aonde pega para ela, aonde esse aprendizado, aonde ela entendeu que aquilo não funciona, aonde ela vai colocar isso na relação dela, ou não colocar. Mas o medo, ele tá muito ligado, o medo de começar uma relação, que a gente tá falando aí de um início de relação, tá muito ligado a esses traumas. A pessoa vivenciou relações difíceis ali na família de origem dela, ou a pessoa teve uma relação tóxica e ruim, no qual ela sofreu, ou foi doloroso de sair dessa relação. É lógico que para entrar numa relação vai ter medo, vai ter receio, vai ter uma série de coisas. E é difícil mesmo. É difícil você olhar para você, entender onde está seu medo, enfrentar, porque o medo, quando a gente tem medo de alguma coisa, mas a gente quer aquela coisa, a gente precisa ter um processo de enfrentamento, e isso envolve super autoconhecimento, isso envolve você lutar com os seus monstros internos e uma série de coisas, não é fácil. E muitas vezes, a gente vê bastante isso hoje. A pessoa, não vou me relacionar, as coisas estão muito líquidas.
Os relacionamentos estão muito líquidos, muito efêmeros hoje. Você conhece alguém no rolê, na balada, não sei o quê, você fica, dá uns beijos, fica um pouquinho com a pessoa, depois já cansou, enjoou, parte pra outra, você entra nos aplicativos, tem aquele cardápio de gente, onde é tudo muito, muito fácil, mas tudo muito efêmero também. Então, essa oferta que existe hoje, e que é uma coisa muito, muito contemporânea, não era assim antes, a gente também não está acostumado com tanta oferta, faz com que tudo fique meio descartável. Então, para que eu vou entrar num relacionamento sério? Para que eu vou ter que olhar para os meus fantasmas ou pensar em um processo de relacionamento, o que eu quero de uma pessoa, o que eu tô determinado a entregar para essa pessoa, para quê? Se de repente eu tenho um trelelê ali meio rapidinho, depois eu passo para outra e passo para outra. A gente também lida muito com isso hoje em dia, essa coisa de para que se relacionar? Para que você vai ter alguma coisa séria com alguém? Para que você vai ficar tanto tempo com alguém? Uma hora a pessoa aparece, por enquanto eu vou brincando, eu vou curtindo, eu vou levando assim mesmo. E eu acho que as pessoas vão entrando numa dinâmica, assim, de que, tá gostosinho, e vão pulando de um pro outro, e a oferta é grande, e tá divertido, que a hora que ela pensa numa coisa séria, ou a hora que ela se depara realmente apaixonado por alguém, ou gostando realmente de alguém, ela não sabe o que fazer. Ela não sabe aprofundar, porque ficou tudo muito na superfície, ficou raso. Eu acho que isso é uma das grandes questões atuais hoje. As pessoas estão muito acostumadas com coisas rápidas, efêmeras, líquidas. A pessoa às vezes fez uma coisinha e você não gostou, tá bom, já passa para outro. E o relacionamento a gente sabe que não é assim. A gente já falou num outro episódio quanto tem essa coisa do investimento, do ceder e tudo mais. Eu não sei até que ponto as pessoas estão dispostas a isso. E o quanto se envolver de verdade, o quanto se doar de verdade, o quanto entender o outro, que também não é fácil, e assimilar coisas do outro, o quanto as pessoas não estão dispostas a isso, o quanto isso dá trabalho, o quanto isso pode ser complicado, e no dia a dia é mais fácil viver de diversão. E hoje em dia, dentro desse gancho, existem até novas dinâmicas de se relacionar. Dinâmicas que, enfim, acho que pode ser até meio polêmico essa fala, mas hoje a gente tem outros tipos de relacionamento também, não monogâmicos, poliamor, Sim. que também vem bem de encontro a esse movimento também, que se a gente for observar, está acontecendo dessas relações mais líquidas, como você traz, mais superficialidades e talvez até mesmo sem entrega tão afetiva, Sim. aonde entendo, né, que dentro de um relacionamento até monogâmico, falando dessa forma para ficar mais claro, a pessoa ela não deixa de ser ela mesma para se relacionar. Existem acordos também que são estabelecidos para que ela se relacione. Mas eu também não sei até que ponto também essas novas formas de se relacionar acaba não sendo também esse medo de se envolver, esse medo de se entregar a uma outra pessoa, esse medo de estabelecer uma relação mais, digamos assim, mais estável com uma pessoa só e perder também ao mesmo tempo todas essas ofertas e possibilidades que são oferecidas. Porque a partir do momento que se você, pera, não, eu até quero um relacionamento, mas eu vou estar nesse relacionamento, vamos por monogâmico, com essa única pessoa, e as outras pessoas e tudo mais. E as pessoas também têm um entendimento que às vezes um relacionamento monogâmico é como se fosse posse, de repente, que a outra pessoa, você vai ser propriedade de uma outra pessoa. E se a gente for parar para olhar até em outros, que a gente já falou em outros episódios e em lives anteriormente sobre relacionamento saudável ou sobre outras dinâmicas de relação, relacionamento vai muito ao contrário do que se entende sobre poder e posse sobre o outro, né? Então, é uma proposta muito mais diferente do que se vende nesse mundo hoje
muito superficial e eu tava até vendo esses dias sobre essas formas novas de se relacionar, onde as pessoas nem falam mais a palavra namorado, namorada, esposa não existe, é o meu afeto. Olha. É o meu afeto, o meu afeto daquilo ali. Eu entendo que existe um movimento político ao entorno de tudo isso, mas aqui também o que a gente está trazendo é mais uma reflexão de nós como sociedade, que caminho é esse que também nós estamos construindo e que será por trás desse poliamor, dessa diversidade toda, também não tem isso que você trouxe, de perder esse acesso a essas várias oportunidades e possibilidades que existem lá fora e que eu, ao me comprometer numa relação monogâmica, digamos assim, vou ser exclusivo e, enfim, vai existir uma exclusividade. Você está falando aí dessa questão desse outro lado, né, onde os relacionamentos ficam leves demais, livres demais, sem compromisso demais. Tudo que é em excesso não tem equilíbrio. E aí você estava falando, eu estava pensando aqui, se a gente lembrar o que era o relacionamento ao longo da história, enfim, relacionamento lá atrás, casamento e tudo mais, era questão de posse, poder, política, juntar duas famílias, né, dois dinheiros, duas heranças, tinha a ver com fortalecimentos, assim, de familiares e tudo mais. Não existia amor. Depois isso foi introduzindo ali, não, mas para casar precisa ter um amor e tudo mais. Colocou-se o amor nas relações. E hoje, a gente foi indo e a gente foi vendo que, enfim, algumas pessoas acreditam, outras não, na questão de casamento, é isso, é aquilo. Mas o que a gente foi observando é que nem sempre esse modelo dá certo. Podem existir outros modelos que dão certo. E as pessoas foram... A sensação que eu tenho quando eu vejo é que as pessoas foram tentando outros tipos de relacionamento para não cair naquele onde você é obrigado a ficar com uma pessoa até o resto da sua vida. Ou, sabe aquela história? O casamento que deu certo é aquele que você vai... Até que a morte os separe, mesmo se estando infeliz, mas deu certo. Olha lá, ó. Os dois se matando... né, infelizes, tristes, mas foi até que a morte os separe, então deu certo. A gente carrega esse conceito. E o que o outro lado, esse outro oposto coloca é exatamente o contrário. Para que eu vou ficar me submetendo a regras de me relacionar, sendo que eu posso ter um relacionamento com a regra que eu quiser, ou um relacionamento completamente livre, isso é um problema meu. Que, por um outro lado, como você disse, se a gente coloca muito no oposto, também fica líquido demais, também fica solto demais. Eu acho que hoje a gente está um pouco perdido entre essa coisa presa de um lado, de que o casamento que dá certo, tem que casar até que a morte o separe, e etc, e tem que ter filho, aquela coisa mais antiga. Em contraponto desse outro lado super moderno de que pra que eu vou ter compromisso? Deus me livre, né? Tudo aquilo não deu certo, eu quero absolutamente o oposto. E aí não se compromete com nada. Eu acho que o medo, inclusive, pode estar ligado a isso. Gente, pra que lado que eu vou? Eu vou viver o amor líquido, ou eu vou viver o amor da minha avó até que a morte os separe, mas, putz, isso aqui também não sei se é tão legal assim. Eu vejo as pessoas um pouco perdidas, tentando um equilíbrio, mas não sabendo muito bem. E aí dá aquele medo, sabe? Aquela coisa, gente, mas não sei nem por onde começar, como é que eu faço? Eu acho que isso dá até uma margem de reflexão para um meio termo, talvez, né? Para um equilíbrio entre esses dois. Pô, da forma que a minha avó se relacionava e etc., talvez não funciona mais daquela forma onde, enfim, com aquelas dinâmicas antigas já não servem mais, mas também totalmente, talvez, líquido também que a gente ia, também não funcione. Então, buscar um equilíbrio aí dentro dessa relação, porque acaba que é o que você está falando, às vezes o medo, a pessoa quer se relacionar, mas ela tem um medo, de repente eu vou me comprometer e a outra pessoa não vai se comprometer também, porque tá tudo muito líquido, ninguém quer nada com ninguém quer nada a sério,
Ou, ao mesmo tempo, também pode se ver nessa encruzilhada de, poxa, eu vou me envolver com alguém e, de repente, vou ficar numa situação onde não estou bem, onde eu vou ter que ir além dos meus limites para estar numa relação. Então, acho que abre esse campo de reflexão para esse meio termo, para esse equilíbrio entre os dois mundos e aonde a pessoa possa se relacionar de uma forma que ela também possa construir naturalmente também, que funcione para ela, que funcione também para uma outra pessoa, e que, é claro, que aí precisa desse autoconhecimento para ela entender também o que está pegando. É medo, ela quer se relacionar, mas ela tem medo. Medo do quê? Do o que se passa ali? É um trauma? É uma situação que ela teve num relacionamento antigo? Enfim, ela também se autoconhecer para entender também ali as próprias motivações do que está motivando ela a ir para um caminho ou outro. E se ela tem esse desejo de se relacionar, dentro dessa autorreflexão, dessa autopercepção, ela consiga construir um modelo de relação que funcione para ela. E bora fazer terapia. Bora fazer terapia, porque isso aí é autoconhecimento. Claro que a gente colocou, quando a gente coloca dos dois opostos, a gente colocou de uma forma ampla, generalizando, colocando num aspecto ampliado mesmo, para que a gente tenha essa visualização. Claro que cada caso é um caso, cada pessoa traz como eu falei no começo, uma referência, cada pessoa traz um valor. Tem gente que tá super bem com uma coisa mais líquida e ok, tem gente que traz modelos mais tradicionais e se entende nisso, gosta disso, mas é o que você falou, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada um traz suas referências, mas a hora que a gente traz para esse equilíbrio, não precisa ser de um jeito nem do outro, mas que a gente consegue ter esse autoconhecimento que você disse, para conseguir fazer uma coisa saudável, é bacana. Não é fácil, quem diz que se relacionar é fácil, não é? Mas é possível. E eu acho que é isso que você falou. Então, a pessoa quer um relacionamento, não sabe nem por onde começar, terapia. Acho que talvez... gente, começa, vai. Tem coisa que não tem que pensar muito, começa. E talvez se ela ainda não... Talvez existe outros receios, outras questões. Então, começa em terapia também. Eu gostei da parte que você falou, terapia faz terapia. Bora fazer terapia, se autoconhecer e vai começando. Faz sentido. Sim, e vai começando, vai indo, vai vendo o outro, o que o outro traz também. Porque o medo paralisa. A hora que você não sei nem por onde começar, eu tenho medo de me relacionar, já paralisou. Você já não começa mais nada. Mas a hora que você fala, pera, deixa eu deixar mais levinho, eu vou indo, vou vendo, vou me colocando, vou sendo eu mesma, vou numa boa, sabe, um passo por vez, vai sentindo o que o outro traz, vai sentindo também o que você leva quando você começa a se relacionar, quando você começa ali uma coisinha com alguém, o que você espera para a vida de uma relação livre, uma relação um pouco mais tradicional, ou uma coisa meio misturadinha, talvez, é olhar para dentro, é se autoconhecer, é ver o que você traz de referência, o que dessas referências que a pessoa traz para ela, que ela aprendeu, de família, sabe, o que é fazer uma reciclagem, o que é lixo e que fica ali, e o que realmente é importante, é interessante, que pode ser utilizado, que pode ser bacana para uma relação. Legal, eu acho que você finalizou perfeito, ficou perfeito, acho que foi ótimo e deu para quem está ouvindo aí com a gente o episódio entender um pouco melhor sobre essa nuance, já que a pessoa quer se relacionar, então ela já vai conseguir ter algumas novas percepções e reflexões acerca disso. É isso. Obrigado, Vivi, mais uma vez. Foi ótimo, como sempre. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.